Como eu disse na review do Assassin's Creed Altair Chronicles, ele tinha uma boa base que poderia ser aprimorada e usada em outros jogos da série Assassin's Creed para o DS. Mas a Ubisoft resolveu não prosseguir com essa base, trazendo aqui para Assassin's Creed 2 Discovery uma base que, embora pegue coisas do jogo anterior de DS, é uma base muito diferente de gameplay. Assassin's Creed 2 Discovery foi lançado em 2009 para Nintendo DS e em 2010 para iOS. O jogo agora traz o protagonista Ezio Auditore em uma perspectiva 2.5D, ou seja, o jogo ele é feito todo em 3D, personagens, cenários e tudo mais, mas a jogabilidade dele é em 2D. A história do jogo se passa durante os eventos do Assassin's Creed 2 principal, entre as sequências 12 e 13. A história se passa de 1491 a 1492 e segue a Ezio Auditore da Firenze enquanto ele viaja para a Espanha para ajudar seus companheiros assassinos que estão sendo caçados pela Ordem dos Templários sob o disfarce da Inquisição Espanhola. É uma história padrãozinha, não tem nada demais, mas também não é horrível. Assim como Altair Chronicles, ela termina rápido demais na minha opinião. Assim como outro jogo de DS, se você quer mais da franquia Assassin's Creed e mais de Ezio, é um jogo que vai te dar uma história legal com personagens da lore da franquia. Teve até uma briga se esse jogo era ou não canon, sabe, se era ou não canônico, valia ou não para a história, provando que ele tem alguma mínima relevância, nem que seja só entre o fandom de Assassins, mas tem uma relevância. O combate do jogo usa quase que o mesmo esquema do Altair Chronicles, mudando que aqui o jogo é 2D. Então tem coisa como desviar que são diferentes. E o jogo aqui tem um combate bem mais polido. O contra-ataque aqui finalmente funciona. Então você pode ter aqueles momentos igual os jogos principais da série, onde vem 3, 4, 5 inimigos em cima de você e você vai contra-atacando eles e eliminando eles. Mas não é totalmente automático não, tá? Aqui, se você apertar o botão de contra-ataque cedo demais, você vai tomar porrada. Então não adianta ficar spamando o botão de contra-ataque como os jogos principais, porque você vai morrer. Uma coisa que eles consertaram aqui também foi o stealth. Agora você tem um botão para ficar agachado e fazer menor barulho, e você pode ir lá e matar os inimigos pelas costas. E pode matar todos os inimigos. Não tem os erros do Altair Chronicles de que você não vai conseguir matar um inimigo em um stealth. Não, mata todos. E ele também te dá ferramentas para stealth, como facas de arremesso e lugares para você se esconder, como feno, barris e outros lugares. Então aqui o jogo realmente incorporou a mecânica do stealth. Tanto que agora você pode matar os inimigos enquanto segura na beirada dos locais. Mas uma coisa que eu tenho que falar do stealth é que ele é meio contra-intuitivo, porque a movimentação do jogo é rápida e do nada você tem que parar para o inimigo não te ver e você se esconder ali e fazer o stealth. Pior que nem nas missões de stealth obrigatório, a movimentação do jogo se adapta. Porque você pode pensar assim: ah, mas cara, ele disse que tem um botão para stealth, é só usar esse botão ao invés de sair correndo. Isso faz sentido, mas tem muitas vezes ali, coisas onde você precisa pular de um lugar para outro e vai exigir que você corra. E as fases não sabem transicionar bem esses momentos de travessia rápida para os momentos de stealth, sabe? Tem esse problema, é muito abrupto as mudanças. A vida aqui mudou, aqui agora ela regenera automaticamente se você ficar parado sem tomar dano ou sem estar em combate. Isso acontece aqui porque o jogo não tem aqueles orbes coletáveis que enchiam sua vida, então eles tiveram que fazer essa adaptação. É um combate mais simples que o primeiro jogo num todo, mas em contrapartida ele é um combate que não é quebrado. E ele avalia bem os inimigos, assim, sabe, desde o começo. Então você está sempre enfrentando inimigos novos e diferentes, que não deixa o combate virar monótono. Isso é interessante dele. E como eu estava falando agora há pouco, a movimentação do jogo é rápida. É bem mais rápida que o jogo anterior de DS. Às vezes me lembrou até algo meio Sonic. Lembrou, tá? Entre aspas, lembrou. Não tô falando que é um jogo igual a ele, mesma velocidade, mas o jogo tem momentos assim que você voa com o personagem, assim, sabe? Meio assim, ele vai correndo, matando os inimigos, pulando de lugar em lugar. Assim, é impossível não lembrar a sensação de jogar Sonic. Óbvio que não é assim sempre, mas tem vezes
que isso acontece, principalmente nas fases de fuga, onde você tem mais liberdade para fazer essas loucuras. Essa rapidez do jogo também é refletida no parkour do jogo, que é mais rápido e dinâmico que o jogo anterior. O jogo tem 3 tipos de missões: as normais, que você pode jogar do jeito que quiser; as de stealth, que nelas você tem o sistema de notoriedade, que se você for visto 4 vezes, você volta do último checkpoint. Falando assim parece meio punitivo, mas não é não, porque quando o inimigo te vê, o jogo meio que conta por local, assim, sabe? Assim, tipo assim, se tem um inimigo em cima da casa e um embaixo, se o de baixo te viu, o jogo contabiliza que o nível de notoriedade é como se os dois tivessem visto ao mesmo tempo. Então você pode ir lá e limpar a área onde te viram e, sabe, não vai ter problema nenhum, não vai aumentar a notoriedade. Mas ele também não tem sistema de limpar a notoriedade no meio do gameplay. Assim, só limpa quando você volta do checkpoint, que é quando você perde ou morre. O jogo tem também as missões de fuga, onde você precisa fugir ou chegar em algum lugar dentro de um determinado período de tempo. Então você tem que correr para chegar lá. Também não é difícil, mas é bem legal, que você vai fazendo umas loucuras ali. Pô, você vai fazer umas sequências ali, cara, quando você vai em cima do jogo, que você voa, cara, voa. O jogo fica legal demais, assim. O bom é que o jogo vai mesclando também esses 3 tipos de missões e deixa o jogo bem variado ali, sempre jogando uma coisa diferente ali pra você ter que trabalhar com ele, sabe? Por falar em missões, o jogo é curto, hein, cara. Ele tem 8 memórias só, 8 capítulos, né? Valtair Chronicles tinha 12. E não é nem pelo número de capítulos. As missões do jogo são curtas mesmo, maior de 3 a 5 minutos a maioria das missões. Pouquíssimas são mais longas que isso. Eu nem tenho problema com essa duração de missões, porque elas são bem feitas. O problema é que o jogo tem 3 a 4 horas só, sabe? Muito mais curto que o jogo anterior de DS. Assim, ele tem mais coisas extras que o primeiro jogo, mas na campanha realmente eu sinto que poderia ser maior. Outra coisa que eu tinha dito, que era um sistema de upgrade com os orbes que tinha mudado, é verdade. Agora você upa a vida do Ezio de outra forma. Para upar ela você tem que ir coletando os cartazes do Ezio que fica pelo mapa. É bem bobinho, mas assim, acho que eu fiz um upgrade só de vida. Não é uma coisa muito necessária no jogo não, sendo bem sincero. O jogo agora, como eu disse, as coisas extras, tem desafios do Animus para você brincar ali depois de zerar. Eu acho isso idiota, mas para um jogo portátil assim, né? Beleza, tem que dar uma longevidade pro jogo ali, né? E sobre a temida segunda tela do DS, ela mostra só um radar de inimigos e os coletáveis restantes para você pegar e conseguir o upgrade. Então nada de minigames aqui na tela de toque, ainda bem. Bem, cara, Assassin's Creed 2 Discovery é um jogo muito mais próximo da fórmula dos Assassin's Creed Chronicles que vieram muito depois dele. É uma pena que a Ubisoft tenha jogado fora a base do Valtair Chronicles, porque ela é muito boa, cara. Talvez eles tenham feito isso porque o Discovery não é feito pela Gameloft como o Valtair Chronicles é. Ele é feito pela Kryptonite. Então talvez era mais fácil deixar o estúdio trabalhando com a tecnologia que eles já tinham do que mandar pra ele a base do jogo DS, assim, Mas enfim, isso não é uma questão minha. Mas eu fico meio chateado porque era uma base que realmente achava boa, cara, do primeiro jogo. E o Discovery aqui, embora seja um jogo legal, isso ele é sem dúvida, ele não deixa uma base que funcionaria para outros jogos da série, sabe? Acho que não teria muito o que fazer nessa base 2.5D do jogo para evoluir. Acho que esse foi um dos motivos para esse jogo ser tão curto, cara. Óbvio que além da preguiça da Ubisoft em gastar dinheiro com esse jogo. Mas é interessante que pelo menos o jogo tem uma apresentação mais premium, com personagens dublados e tudo mais. Mas sinceramente, cara, dessa forma do Discovery não tinha muito mais o que sair não, cara. Acho que até por isso que não teve nenhum outro jogo depois para DS de Assassin's Creed. Eles podiam ter feito algo bem melhor, podiam ter pegado a base dos jogos Java de Assassin's Creed e terem adaptado eles para DS, com mais fases e tudo mais, porque os jogos de Java de Assassin's Creed têm uma base bem melhor que o Discovery. Mas cara, o Discovery ainda é um jogo legal. Eu só decepcionei porque eu imaginei que ele seria uma evolução do Valtair Chronicles, e na verdade ele quer ser algo diferente. E eu acho que, assim, mesmo essa diferença, acho que faltou tempo. Nada do que ele faz é ruim, sinceramente, ali, poucas coisas é ruim, como vocês estão vendo na review aí. Assim, mas eu acho que ele podia ser mais, sabe? Podia ser mais. Isso me deixa um pouco frustrado.
Mas então é isso, pessoal, vou ficando por aqui. Fiquem com Cristo sempre e até a próxima.